Muito bom dia a todos, graça e paz. Estamos chegando aqui para mais uma entrevista visionária nessa semana. Na verdade, a primeira. Na verdade, todas as entrevistas nossas são visionárias, né? Glória a Deus. Estamos chegando aqui em nome de Jesus. Obrigado já a quem já começou a entrar aí em nome de Jesus. Vamos chegar aqui. Hoje vamos entrevistar agora aqui pela manhã o Amisael Castro, seu trabalho, sobre sua nova música, sobre o seu ministério. Vamos lá, já chamei ele aqui, ele já está na live aqui. Amisael Castro, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia. É bom dia aí também? Já? Ainda? Bom dia, aqui também é bom dia. Agora são 9 horas e 3 minutos aqui de Atlanta. Eita! Hoje eu tô na cidade abençoada aqui, estou em Atlanta, não estou na minha cidade em Boston, não. Uhum, tá em É um pra... Atlanta aí, 9 é um- horas, 9 rapaz. horas. É um prazer estar aqui, tá? Fazendo parte aqui dessa plataforma e glorificar o nome do Senhor. Meu coração se Amém. alegra muito e estamos aí. Bom dia para Amém. os convidados aí também, pessoal da rádio aí também. Amém. Obrigado a todos que estão entrando agora e estão nos assistindo. Obrigado por se disponibilizar tão cedo para poder nos atender aqui. Mas glória a Deus, o mais importante é o reino de Deus que tem que avançar, né, meu irmão? Glória a Yes. Deus por isso. Amen. Amen. Amém. Obrigado. Primeira vez do Amisael aqui na Rádio Visionária. Seja muito bem-vindo, querido. Quero já, desde já agradecer ao Júnior da Notas Gospel. Obrigado, Notas Assessoria também, né? Obrigado aí pela conexão aí com o Amisael aí. E ele vai estar falando um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre aquilo que Deus tem feito através da vida dele. Em nome de Jesus. Ô Amisael, conta pra gente como foi, cara, o teu início na música, como você, assim... Você começou com 9 anos de idade, né? Nove Conta um anos. pouquinho pra nós. Graças a Deus eu tive a oportunidade de nascer num lar cristão, né? Meu pai é pastor da cidade de Ipatinga, Minas Gerais, né? E aos 9 anos, meu pai foi meu primeiro professor no violão, então a gente já servia na igreja, a gente sempre já veio desse ambiente congregacional, de igreja, e eu tive a oportunidade de, aos 9 anos, começar a tocar o violão, e dali meu coração sempre despertou para essa questão da música, eu aprendi a tocar teclado, aprendi a tocar contrabaixo, aprendi a tocar bateria, e daí não parou, foi só jorrando, né? Aprendi a tocar um pouquinho de violino também, mas aos 9 anos já comecei a servir no corpo da igreja, de tocar o instrumento, o violão, e até mesmo incentivar outras crianças também a tocar. Foi assim um momento de muita alegria, de servir mesmo, e a gente, na medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo que também, quando se fala de servir no reino de Deus, rapidamente um parênteses, a gente pode servir no reino de Deus de várias maneiras, né? No estacionamento, você receber as pessoas na igreja, em você limpar. Então, tem muita coisa que pode ser feito na realidade em servir, em você amar o próximo, em você estender sua mão, né? Mas, graças a Deus, o Senhor nos deu o talento e o dom, e a gente vai aperfeiçoando e vai lapidando isso aí para também abençoar outras vidas. Porque a música tem um Amém. poder muito grande de alcançar muita gente, né? Ah, isso é verdade, com certeza. E começando bem cedo já vai pegando a experiência, né? No caso, claro, você vai sendo lapidado, né? Vai sendo moldado, né? À medida que Deus vai começando a trabalhar e usar, né? A vida de cada um, né? E com 9 anos eu imagino a experiência dos pais verem uma criança já, caramba, 9 anos de idade já tá com essa aptidão já. Como foi você lembra? Eles te contaram a reação deles quando você começou a tocar? Meus pais, nossa, eles sempre ficaram muito alegres e, graças a Deus, a gente, por uma certa forma, também, sempre a gente impactou a nossa cidade também, né? Como eu disse antes, a gente é de Ipatinga, então, de uma certa forma, acho que uma criança, ela impacta muito mais do que um adulto. A gente sabe disso, né? Que uma criança, ela tem assim, é muito lindo você ver uma criança adorar o Senhor. Até o próprio Jesus falou que é das crianças que sai o perfeito louvor, né? Então, isso de uma certa forma impacta muito quando você vê uma criança adorando o Senhor, você vê uma criança fazendo a diferença, né? Porque a criança, na realidade, elas são puras, né? Então, assim, eles ficavam muito alegres. Meu pai e minha mãe sempre ficavam muito alegres. E, assim, e na nossa comunidade, tinha muitas pessoas também ao redor que não ia para a igreja.
E eu vim de uma igreja que era Assembleia de Deus, e a gente vestia paletó e gravata desde pequenininho. Hum, Você lembra daquela hum. época? Você não lembra, não, né? Ó, um Como assim? pouquinho, tá? Eu, na verdade, eu sou filho de assembleanos, então eu sei como é bem essa situação. Eu imagino uma criança de 9 anos vestindo terno e gravata, a primeira coisa que ela quer tirar é tudo, né? Então, é É, isso. então, assim, mas tinha muitas pessoas que falavam, nossa, que lindo, que diferente, né? E a música sempre foi muito presente nas nossas vidas, ao ponto de, na escola que eu me lembro que na escola que eu estudava, né? Na nossa escola, o diretor da escola, como a gente se destacava na música, a gente ia para a escola para fazer culto. O diretor da escola, eu quero que vocês venham aqui tocar, a sua família venha aqui tocar, e a gente ia para a escola para a gente poder tocar, e a gente tocava, adorava a Deus em alguns períodos, né? Era um período específico de ação de graça, ou às vezes tinha algum festival na escola, então o diretor, assim, como a gente já conhecia também através da escola, que os professores eram, porque no Brasil, nesse período, o professor acabou sendo diretor da escola, né, e como a gente já tinha um vínculo também, então ele sempre chamava a gente para tocar lá na escola, era bem bacana, e de uma certa forma impactava também outras crianças, outros adolescentes. Amém, muito bom, com certeza impactando vidas aí. Um abraço aqui, a Adelso Freire fez uma É, live recentemente aí com a gente. Acho que é amigo teu aí, tá falando que meu você amigo, apareceu e sumiu aí, de repente. abraço, Adelson. Amém. Grande amigo, grande abraço, Adelso, ganhador do Grêmio Latino aí. Fomos, acho que Yes. fomos a primeira rádio a entrevistar ele depois de receber o Grêmio Latino. Ele mostrou assim pra gente, muito legal. Deus abençoe, grande amigo, grande abraço pro Adelso aí, grande produtor musical, grande fera da música aí. Glória a Deus. Obrigado a todos que estão nos assistindo aí, que já É um, estão aí conosco. é um portador da Ô, glória de Deus, né? Do reino de Deus. E quando a gente entende isso aí, tudo fica mais claro, né? De que a gente é simplesmente sacerdotes, a gente tem que servir no sim. reino do Senhor e levar o nome do Senhor para glorificar e honrar. Super feliz aí estar com vocês. Perfeito, não, com certeza. É um cara do bem, cara, gente fina, Yes. super humilde e que, assim, a gente tem já uma conexão muito especial. Misael, meu amigo, queria que você contasse algo aqui. Qual a tua maior experiência que você já teve com Deus ao ministrar? Assim, nos momentos de ministrar, queria que você contasse uma história de alguma experiência, talvez não especificamente com você, mas outra pessoa possa ter tido através de uma ministração tua. Queria que você contasse uma para nós. Eu tive uma experiência que quando como eu era muito técnico só nessa parte de instrumentos e liderar pessoas nessa parte de tocar, então eu sempre fiz isso. E eu estou numa posição de estar ministrando a palavra com o louvor, né? Então, quando eu tive era difícil, uma rejeição pessoal por mim mesmo, por sempre não aceitar a identidade, de sempre, fulano é melhor, fulano é melhor. E às vezes, quando eu tocava, quando você entende que o seu louvor direcional para Deus, muitas coisas ficam claro, né? Mas eu me lembro de uma pessoa em particular que tinha um problema no útero, não podia gerar, né? E ela foi curada e ela pôde gerar. E às vezes ela falou assim, nossa, quando você louvar, porque na realidade não é a gente é simplesmente um canal. E quando você entende isso, que Deus pode usar até uma jumenta, uma pedra, mas isso de uma certa forma traz assim, meu Deus, como Deus pode usar nossas vidas para abençoar outras vidas. Então isso para mim foi uma experiência muito forte de uma pessoa simplesmente através de um louvor, você está adorando o Senhor e a pessoa ser curada, né? Você fala, meu Deus do céu, como Deus... E as pessoas... E você entender, você conseguir separar isso, porque a gente cuida muito dessa parte técnica que é muito importante e caminha Sim. junto, mas quando você entende que Deus faz, que é Ele que faz todas essas coisas, eu não sei como é que é aí, mas eu lido com muitas pessoas as pessoas às vezes elas querem estar no altar, mas não está pronta para o altar. Porque a adoração ela tem que ser íntima primeiro, entendeu? Tem que ser em casa e através de onde você está, você pode fazer a diferença. Então, quando você entende isso, tudo fica mais fácil.
Porque a gente está vivendo nos tempos hoje onde a maioria das pessoas procura a glória para si próprio, não está preocupado em levar o reino. Então, quando você entende que você precisa levar o reino de Deus, que você precisa ministrar e que você não é diferente de outra pessoa, você pode ser diferente na condição de que você é íntimo com Deus. Então, tudo isso você fala, meu Deus, como Deus pode fazer e é Ele que faz. Então, aquilo trouxe um impacto muito grande de pessoas falar, nossa, eu sinto a presença de Deus, e você entende que não tem nada a ver com você, mas que você tá ali para servir, que você não tá ali para você ficar falando, nossa, fulano é melhor. E eu me lembro que de uma pessoa de alta performance, do meu pastor, eu quero abrir um parênteses, eu quero mandar um abraço pro meu pastor Benhur Lopes, é o meu pastor aqui da cidade de Marlborough, e eu me lembro uma vez que ele me chamou para ministrar junto com ele, né? E a gente estava numa igreja e eu já não estava querendo ir para ministrar, onde tinha várias pessoas ministrando e pessoas super talentosas, e aqui eu quero abrir um parênteses, que eu acredito demais que tem pessoas talentosas, mas que carregam a presença de Deus. E naquele dia eu falei, Deus, eu não quero... Aqui não precisa nem de eu adorar, porque entendo também que a adoração não é simplesmente o louvor, porque é uma vida contínua de obediência a Ele. E eu lembro que eu falei, Deus, tem pessoas aqui super maravilhosas e o talento dessas pessoas, uau! E Deus falou, eu preocupo com as presenças. Você tem minha presença? Porque tem muitas pessoas que me adoram e a presença está longe de muito tempo. Eu falei, meu Deus, eu quero o teu talento, eu quero usar isso, mas eu quero a tua presença. Porque sem a tua presença não dá para fazer nada. Imagina só. E aquilo, de uma certa forma, foi muito impactante. Então, quando você entende que Deus faz através da sua vida e é para Ele, glória e honra para Ele, tudo fica mais fácil. Você entende que é para Ele, que Ele cura, é Ele que faz, e não é porque eu vejo isso. Então, você fala, meu Deus, tem pessoa que está mais preocupada em aparecer, mais preocupada com o talento. Eu não quero. Eu quero, além disso, ter uma vida de presença com o Senhor, e que o Senhor... Tem muito testemunho que a gente nem vai ouvir, mas eu acredito no galardão no céu. Eu acredito no galardão no céu. Então, tudo isso faz uma diferença muito grande. Então, eu comecei a ter essas experiências, além disso, dessa performance, de só tocar, de preocupar com essa questão, que é muito importante, tudo isso. Você ter essa técnica, você ter isso, mas você preocupar mesmo em ministrar cura, ministrar libertação sobre a vida das pessoas. E para mim foi muito difícil, porque eu sempre fiz a música mais na parte técnica. E aí Deus foi me levando para um outro caminho, que é essa parte de ministração. E eu tenho uma posição hoje na minha igreja, eu não sou pastor, e aí eu tenho pastores abaixo de mim, que eu tenho que liderar esses pastores nessa questão do louvor. E outra coisa também, o tanto que a gente pode se preparar e pedir a Deus essa capacitação, porque você fala, meu Deus, às vezes Deus leva a gente para um lugar que a gente não está preparado. Então a gente precisa estar preparado em Deus, né? A gente precisa... É engraçado eu falar aqui, porque eu sempre corri de entrevista. Eu falo, meu Deus, estava aí muito entrevista, não quero não. Oh, meu Deus! Fala, meu Deus, é tão difícil. Mas na realidade, falar de Deus é muito fácil, que Ele é bom. Independentemente dele fazer ou não alguma coisa em sua vida, Ele continua sendo Deus. E a gente tem que adorar Ele pelo que Ele é, né? Não pelo que Ele faz. Tem uma música de Nino Marçal que é linda, aquela música, né? Eu não adoro pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é. Então, quantos nós não passamos por circunstâncias difíceis na vida e às vezes a gente não quer adorar a Deus? Deus, já aconteceu comigo. Oh, Deus, eu não quero subir no altar, porque... Como é que eu vou ministrar cura? Como é que eu vou ministrar um milagre na vida de alguém? Sempre que na minha vida... Deus, como é que é? Você me adora pelo que eu faço ou pelo que eu sou? Então, a gente tem muitas experiências bacanas, muitas experiências fortes. De uma certa forma, a gente vai impactando outras vidas também. Amém. Glória a Deus. Com certeza essas experiências vão nos forjando, vão nos capacitando para cada vez mais a gente poder passar isso para outros, né? Porque as nossas experiências não são... Nós vivemos, mas precisamos passar para frente. Eu lembrei de dois textos aqui, na verdade, um é um texto da palavra de Deus que eu lembrei agora. Eu sempre coloco isso, porque por isso que a gente chama entrevista visionária. A gente quer trazer sempre uma visão do reino para cada entrevista. E eu lembrei agora a respeito de um texto, eu não lembro agora se está em números, mas se não me engano é a questão da medida, quando Deus mede a adoração e o adorador. Ele mede junto.
Então, como outra coisa que eu tenho aprendido, aquilo que nós fazemos tem que ser aquilo que nós somos. Uau. Jesus fazia aquilo que ele era. Jesus era aquilo que ele fazia. Uau. Tem que ser uma coisa só. Não podemos separar as coisas. Então, se a gente separa, o que vai acontecer? Vai acontecer uma dualidade. Essa dualidade vai gerar em nós uma certa frustração. Vai gerar em nós uma certa incongruência das coisas. Né? Então a gente precisa realmente prestar atenção nisso. Então por isso que eu lembrei desse texto. Quando a medida que Deus mede, ele mede o altar e mede o adorador. Ele mede junto, ele não mede separadamente. Então quando a gente vai estar ali, não somos nós. Tem que ser Deus através de nós. Então ele está vendo você, mas tá vendo a tua adoração também, ao mesmo tempo, no mesmo formato. De uma mesma forma. Então a gente tem que entender isso no momento que a gente vai adorar o Senhor. Isso é muito poderoso. E ainda mais, Amisael, você vai concordar comigo, ainda mais um ministro de louvor, né? Aquele que está na frente da batalha. Ele está ali e imagina só a responsabilidade que vocês têm em relação à condução da presença do Senhor, né? Não sei se você vê da mesma forma. Da mesma forma. E por isso que a gente tem que estar preparado, porque lidar com o louvor é lidar com as batalhas, né? E isso que você falou é muito forte. E muitas das pessoas que já têm o dom e o talento, às vezes elas não têm essa noção dessa questão, dessa batalha espiritual. Inclusive, nosso pastor agora vai começar uma série sobre a batalha espiritual. Isso é muito forte. Então, as pessoas às vezes simplesmente querem cantar, mas não entendendo que tem uma batalha espiritual. E isso é muito forte. Então, a gente tem que se preparar, estar preparado para essa questão em oração, em equipe. Eu tive numa palestra recentemente que o nosso talento isolado não leva a lugar nenhum. Então, quando você é generoso, você começa a entender todo esse processo e você começa a conectar com as pessoas para realmente alinhadas para levar o reino de Deus, tudo começa a fluir naturalmente, né? E Deus se alegra disso, Deus pode transbordar seu coração e ali vai começar a fluir. Eu sempre falei, meu Deus, como é que eu vou fluir? Se você não fluir intimamente durante a semana, no período de oração, no seu particular, como você vai fluir ali? Então é muito difícil você sair de uma parte técnica e aí você começa a entender todo esse conjunto da questão espiritual, da questão da palavra, tudo caminha junto, né? Então, assim, hoje tem muito recurso para que as pessoas podem estar procurando ter uma boa mentoria, um bom pastorado, workshop sobre louvor, né? Eu falo, meu Deus, como a gente... Eu costumo dizer que eu tô saindo da caixinha, né? A caixinha do músico. Porque, na verdade, eu sempre fui muito músico, né? Eu sempre fui muito músico. Um abraço aí para o Marquinho. Então, você precisa quebrar protocolos. Na realidade, quando a gente começa a crescer em Deus, você começa... na realidade, tem todo um processo que é difícil, mas vale a pena crescer. E se você não crescer, você fica na mesmice, entendeu? Então, assim, eu decidi na minha vida a crescer em Deus, a buscar conhecimento, a ser porque o Pai está à procura daqueles que buscam o verdadeiro adorador, né? Então, se ele está aqueles que buscam o verdadeiro adorador, falei assim, eis-me aqui, eu quero ser essa pessoa que vai ser verdadeiro adorador. Me ajude, me capacite, ser comigo. Então, é a palavra também, como você citou, Naum, né? Então, isso é tudo muito lindo. E crescer em Deus é muito lindo. É um processo, mas é lindo demais, vale a pena, né? Sim, com certeza. Eu lembrei de uma outra coisa aqui, Abisael, a respeito justamente dessa questão da responsabilidade do ministro de louvor. Eu fiz uma live uma vez com a Raquel Emerick, talvez você conheça essa amiga, sim. Nossa, uma ministra grandiosa do Senhor, da Lagoinha, e ela falou uma coisa muito interessante a respeito dos 3 pilares de um ministro de louvor, que ele precisa estar alinhado o relacional, o espiritual e o técnico. São 3 coisas que, se ele não tiver bem em uma delas, vai acabar comprometendo os outros 2. Então, assim, ele precisa realmente, não que a pessoa seja perfeita, ele precisa se aperfeiçoar. Claro. Mas são 3 pilares que são muito importantes para o ministro de louvor.
Para Uau. ele estar realmente ministrando com graça e com sabedoria, ele precisa se aperfeiçoar no técnico, ele precisa ter uma boa visão espiritual, um bom nível espiritual, mas ao mesmo tempo também ter um bom nível relacional com as pessoas, Uau. com os seus aqueles que estão sendo ali do lado, né? Então são três pilares muito importantes para o ministro de louvor e que precisa ser levado adiante. Então você que está nos assistindo aqui, você que é ministro de louvor, você que é cantor, presta atenção nessas dicas, tá? Isso é muito importante para você ter uma carreira de sucesso e, além de tudo, servindo na tua igreja local, você vai poder servir com excelência em nome de Jesus. Ô, Rapidinho, Amisael, você pode falar? pegando um gancho no que você falou aí, Pode foi falar. interessante, porque eu sempre fiquei nessa parte técnica de instrumentos e tal. E aí, recentemente, eu comecei a ficar na porta, dar um seja bem-vindo, bom dia. E eu fui tão abençoado que eu falei, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? E as pessoas falando assim, nossa, tô sendo tão abençoado. Eu falo, não, mas é eu que tô sendo abençoado, não é nem você. É eu. Olha aí. Porque tem muitas pessoas que querem servir, mas não querem que querem ser servidos, mas não querem servir. Então, isso que você falou, quando você entende alguns princípios, fica tudo mais fácil. Verdade, com certeza. Amisael, você já liderou bandas de alguns artistas bem renomados, né? Como Isso. Aline Barros, como André Valadão, André e Felipe. Queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, dessa responsabilidade. Ao mesmo tempo, é uma responsa poder assim, liderar essas bandas de artistas tão renomados. Fala um pouquinho para nós sobre isso. Bastante tempo, né? Eu não me lembro agora se foi a primeira, 2008, acredito, que a Aline Barros, né? Na época ela teve aqui, ela estava fazendo um tour aqui nos Estados Unidos, né? E aí ela foi na igreja que era em Boston também. E daí ela trouxe um tecladista que eu não me recordo o nome dele agora, né? E daí eles mandaram os VS, né? Que era já em 2008. O pessoal tá usando o VS muito agora, tá ficando muito comum Sim. na questão da igreja, né? Mas naquele período já tinha os VS, então eu geralmente escolhia alguns músicos da região que era capacitado para isso, né? E a gente reunia o baixista bom, o baterista bom, e a gente liderou em 2008 aproximadamente, e a gente teve essa oportunidade de conhecer a Aline, do trabalho lindo dela, foi muito gratificante. A gente fez também com o David Keeler, não me lembro as datas Uau. corretamente agora, mas a gente fez também o André Valadão, a gente fez o André e Felipe. Então a gente sempre, porque como a gente sempre destacou nessa questão da música, e aqui nos Estados Unidos também, acaba acontecendo de uma certa forma, hoje mudou bastante, mas há muitos anos atrás não tinha tanto músico. Então, geralmente, quando você destaca em uma categoria que você então fica mais fácil de você fazer uma ponte. Eu acredito também muito no testemunho também. Isso conta muito para essa questão do trabalho que a gente desenvolve. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar com muitas pessoas de renome aí no Brasil, que para mim, como eu vim de uma cidade pequena, eu lembro de um período que a gente não conseguia ter acesso, né? A gente não tinha que conseguir, às vezes, nem tirar uma foto ou chegar perto. E, para mim, as portas foram abrindo de uma certa forma que hoje Deus me coloca em lugares que eu falo, meu Deus, como isso é possível, né? Porque se Deus quer colocar uma pessoa, Deus pode colocar. E quando você também entende essa questão de igreja mesmo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com eventos grandíssimos, de 2.000 pessoas, 3.000 pessoas, Uau. mas como ter também a capacidade de trabalhar em eventos pequenos, muito pequenos, e aí Deus sempre te mostrando que onde Ele está, a presença dele que faz a diferença. Então, eu, por exemplo, e tudo isso foi necessário fazer para que você venha direcionar a vida das pessoas. Porque tem pessoas que acham que Deus só está naquela coisa grande ali, né? E Deus também está, a Bíblia fala que onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, olha isso, ele se faz presente. Então, eu passei por uma experiência que para mim particularmente foram muito, muito bacana, muito top. Então, mas céu, há lugares grandes e aí o tanto que eu tenho buscado para me falar, meu Deus, me ajuda a estar preparado. Mas na realidade era para mim estar preparado, ó. Puxa vida. Eita.
Eu imagino como é isso. Eu tive essa experiência, né, eu recentemente tive agora no Troféu Gerando Salvação, a gente poder encontrar tantos ministros, né, de Deus, tantos, pô, você está do lado de um David Kinley, como você mesmo falou, de uma Ana Paula Valadão, de André e Felipe, que eu encontrei, pude conversar, hoje são grandes amigos, caras do bem mesmo, gente fina. Então você tá ali do lado dessas pessoas, você se sentir, cara, eu tô aqui, quem sou eu? Né? Mas é a questão, como Deus pode honrar, né? E ao mesmo tempo de você tocar para tanta gente, ou tocar para muitas pessoas, o importante, o mais importante, é a presença de Deus estar ali. É a presença de Deus que nós trazemos, né? A responsabilidade de ser da presença de Deus que nós precisamos. Eu tenho aprendido, o Amisael, que nós somos condutores da presença de Deus. Assim como Davi teve a responsabilidade de conduzir a arca, é óbvio que a forma de conduzir cabe a nós, né? Porque Davi chegou a conduzir de uma forma errada. E aí você viu o preço que ele teve que pagar, né? Depois, quando ele conduziu da forma certa, ele fez o procedimento certo, aí sim, não, tem que ser nos ombros, ó, aqui os levitas nos ombros. Então, quando ele fez isso, exatamente, o conhecimento, né, com o entendimento, né, a gente fazer as coisas com entendimento. Se a gente fizer as coisas com entendimento, a presença de Deus vai estar ali. Então é isso que a gente precisa ter, carregar ao mesmo tempo que responder quem somos nós, mas glória a Deus por Deus estar nos levando a esses lugares, né, e Deus está nos dando essas oportunidades, né, Misael? Amen. Quero mandar um abraço pro Thiago aí, ó, da Flórida, um amigão batera aí. Show, Thiago, um abraço. Um abraço a todos que estão nos assistindo aqui. Misael, você mora aí já nos Estados Unidos há 16 anos já, né? 16 anos. 16 anos. Cheguei em 2005, tive a oportunidade de chegar em 2005. Meus planos era ficar 3 anos. E aí eu não sei o que vai acontecer. Aí foi prolongando, e aí hoje, 16 anos. Cara, como tá sendo aí essa experiência aí de morar nos Estados Unidos? E no caso você tá agora em Atlanta, né? Mas você é de uma outra cidade. Eu queria que você... Pode falar. Na realidade, as pessoas confundem muito Boston. Tem muita gente que vive numa cidade vizinha de Boston e aí eles acabam falando Boston. Eu estou basicamente 30 minutos de Boston. Então, assim, é uma concentração bastante de brasileiro, né? Tem muito brasileiro, muita igreja. Tá vindo muita gente do Brasil, renomado também. Então, essa cidade de Framingham fica aproximadamente 30 minutos de Boston. E é uma comunidade até engraçada, porque eu costumo dizer que é o Brasil, um pedacinho do Brasil, porque você não precisa de inglês lá. Tem padaria, tem churrascaria, tem restaurante, tem oculista, tem tudo que você imaginar. É uma cidade já muito grande já, e tem muitos brasileiros, muito brasileiro mesmo, que se comunica tudo português mesmo. Se alguém quiser aprender inglês, vir para essa cidade, não vai aprender inglês. Você vai continuar falando português do mesmo jeito. Eu imagino, cara, que legal a gente ter. Nos Estados Unidos tem várias cidades, né, com muitas comunidades, né, não somente no caso especificamente aí muito brasileiro, né, mas em lugares que tem muitos latinos, né. Então a gente vê assim a gente pessoas que estão levando realmente a presença de Deus, né, a esses lugares, né. Então, como está atualmente o ambiente espiritual dentro desse lugar? Como tem muito brasileiro, com certeza a adaptação é um pouco mais fácil, né, o Amisael? Eu acredito com essa questão da pandemia também, a gente viveu um período muito frio aqui, espiritualmente, né? Mas eu acredito que com essa pandemia, muitas pessoas, elas se voltaram para Deus. As igrejas, elas estão já superlotando, né? Muitas igrejas superlotando, onde havia um esvaziamento muito grande, devido à questão do dólar, muitas pessoas colocar o Deus como o dinheiro em primeiro lugar, e muitas pessoas doentes, devido a toda essa questão toda da pandemia. Então, hoje, a maioria das igrejas elas já estão superlotadas.
as pessoas estão sedentas. Eu acredito que a gente está vivendo os finais do tempo, onde as pessoas, você vê muito claramente as pessoas sedentas, as pessoas entendendo que o dinheiro não é tudo, as pessoas entendendo que a eternidade, na realidade, é tudo, né? Nossa vida na eternidade. Então, as pessoas, elas estão muito sedentas. Eu acredito, eu costumo dizer que não tem para onde fugir. Esse oásis aqui nessa terra, isso não existe, entendeu? O nosso paraíso é o céu. Aqui é como Paulo falou, né? Se você está pregando o evangelho verdadeiro, genuíno, nós vamos estar sob aflições e sempre provações acima de aprovações. Então, assim, a gente está vendo isso muito claro, os desesperos das pessoas sedentas pelo Pai, em busca do céu, e as pessoas, a gente está vivendo assim, uma presença de Deus assustadora, muito visível e palpável, né? As pessoas tá buscando oração, a gente faz períodos de oração onde a igreja ficava vazia. Hoje você vê as pessoas indo para a oração e as pessoas onde só ia para a igreja num domingo, as pessoas estão querendo aprender a palavra de Deus. Então, assim, a gente está vivendo um período muito... E não é só a nossa igreja local. São outras igrejas também por perto onde estão vivendo isso. Não sei qual que é o contexto, mas acredito que o Brasil também está assim, né? Das pessoas sedentas pela presença de Deus. Esse escapatório só existe em Cristo. Não existe em qualquer outro lugar, não existe. É só em Cristo. Ele é o nosso refúgio e a gente precisa correr pelo braço dele. Perfeito, com certeza, e glória a Deus por isso. Entrou aqui, deixa eu mandar um abraço pro meu xará, Manuel Mogolon, que é da Oh, Venezuela, grande cantor, tá vindo com um trabalho novo aí em breve. Deus abençoe, Manuel, um grande Deus abraço. Ele é abençoe. venezuelano e que mora aqui no Brasil. Muito obrigado aí por estar aí conosco. Deus abençoe a tua vida. Estamos apoiando esse rapaz. Eu Um dia eu conheci ele, ouvi falar dele. eu Pode conheci falar, ele, Zé. eu conheci ele, já compartilhei a canção dele também, já entrei em contato com ele já. É um rapaz de Olha, Deus aí. Vamos juntos, amém. vamos Então, juntos. olha aí, ó. Com certeza, conexões do reino aí. Glória a Deus por isso. Deus abençoe muito. Amizael, queria que você contasse um pouquinho, antes da gente falar sobre o teu trabalho musical especificamente, tá? Também vamos falar sobre a sua música nova, mas você tem um projeto social muito interessante aí nos Estados Unidos, que trabalha com autistas, né? Queria que você contasse um pouquinho sobre esse projeto e como é o trabalho com eles. Eu, assim, academicamente eu não tenho um trabalho assim profissionalmente, mas acabou que Ah, algumas vezes muitos dos meus clientes que eu tinha crianças autistas e de uma certa forma às vezes alguns pais ficavam às vezes com vergonha ou enfim, às vezes parece que há uma rejeição de algumas pessoas, né? Então acaba que alguns pais acaba colocando a criança sem mesmo falar por achar que a gente vai rejeitar, enfim. Então eu acabei de uma certa maneira acolhendo essas crianças também, trabalhando com criança autista mesmo. E assim, é interessante como Deus faz através da música, né? Porque elas são muito impactadas. Eu lembro de crianças mesmo que elas tinham dificuldade de ir para a escola. E aí, quando eu começava a dar aula para essas crianças, e essas crianças não lembravam nem do nome do professor, e vários testemunhos que eu colhia, eu falei, nossa, Misa, a minha criança está contando, às vezes a semana da aula dela nem acabava, assim, a minha criança já está esperando para ir para a próxima aula, eu nunca vi isso. Então, assim, vários testemunhos dessas crianças que são autistas, e aí eu dava aula para essas crianças, mas eu falando, meu Deus, como é que pode? Eu não sou nem formado, porque na realidade é a paciência, é o jeito que você dá aula ali, o método que a gente vai adotando, que vai, de uma certa forma, abrangendo. E existe uma comunidade muito grande de crianças de autista. Eu acredito que esses números de crianças estão subindo também. Então, quando você automaticamente começa a fazer um trabalho diferente, porque na realidade não tem diferença entre uma criança que, claro, existe a diferença do comportamento, mas eu trato da mesma maneira, né, de uma criança, não vejo diferença. Então, geralmente eu sempre oro pela vida dela, Deus abençoa, faz o teu propósito, ajuda ela a entender, ajuda ela a tocar essas músicas. E eles são muito inteligentes. Então, eu sempre falei, meu Deus, como é que pode, né? E aí eu sempre fiz isso e automaticamente aquilo vai expandindo. As pessoas vão ouvindo, outras pessoas vão vindo. Nossa, eu conheci fulano que faz um trabalho legal sobre o autista. Então, eu sempre trabalhei
E com essas crianças, para mim é um prazer muito grande de estar servindo essas crianças, que é da mesma forma, né? De tá acolhendo elas, né? E aí eu já tenho, que é um dom, eu acredito, essa questão de ter essa paciência, de estar acolhendo eles e tal, que é muito bacana. Então eles se sentem muito confortáveis. E é interessante, as mães, e assim, você tem que ver a alegria da mãe. É uma coisa assustadora. Fala, meu Deus, como é que pode? A criança fica tão feliz, mas tão feliz, que você fala, meu Deus. E acaba que aquilo transborda, que você fica mais feliz ainda. Ela volta, como diz a palavra, né? A paz, se não vai para a pessoa, ela volta para você. Então, com certeza, essas mães, esses pais devem estar muito felizes, porque a gente precisa. O reino de Deus é para todos, né? E todos precisam ser inclusos. Né? E glória a Deus por ter esse trabalho. Eu conheço a Rádio Visionária da cidade de Embu das Artes, fica aqui na Grande São Paulo, região metropolitana de São Paulo, 1 hora mais ou menos da cidade de São Paulo. E aqui na nossa cidade nós temos alguns trabalhos, algumas instituições que trabalham com crianças autistas. Eu pude ver de perto esses trabalhos e é algo incrível como essas crianças absorvem, né? O aprendizado, absorvem, né, e se entregam de uma forma incrível, de uma forma linda. Então a gente vê isso e glória a Deus por termos esses trabalhos e termos pessoas que possam ajudar essas crianças a também serem fundamentais dentro do reino de Deus. Glória a Deus, Amisael, que o Senhor possa continuar te capacitando aí, em nome de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre o teu trabalho musical. Antes da gente falar sobre a sua música nova, você já teve alguns trabalhos, né? Inclusive cantando em outra língua, né? Queria que você falasse um pouquinho. Opa, minha caneta quis voar. Mas queria que você contasse um pouquinho sobre o seu trabalho musical antes da gente falar sobre essa música nova, né? Você tem, inclusive, eu não sei se é verdade. Essa música nova, você já tem ela em uma outra língua, né? Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Eu conhecia algumas outras pessoas de outros países, né? É muito comum, porque eu tenho um estúdio no centro de Framingham. E aí eu atendo pessoas de outros seculares também. E daí eu conheci pessoas de outros países, né? E aí esse rapaz, que é de uma igreja também, amigo meu, ele falou, rapaz, a gente podia gravar essa música em espanhol e vai ficar muito bacana. E essa música fala muito comigo. Eu falei, cara, claro. E foi muito engraçado. Porque quando eu escutei ele cantando, eu falei, você pode gravar essa música sozinho, não precisa gravar essa música, não. Você quis correr eu vou correr ainda mais em espanhol, eu vou correr de tão bom que ele é. E aí a gente foi amadurecendo a ideia, eu aprendi as dicções e tudo mais. E aí me projetei para gravar e a gente fez essa mesma canção, essa canção que a gente vai falar hoje, que é No Coração do Pai. E aí foi muito engraçado, porque eu falei, meu Deus, eu não falo nada. Aí ele me chamou para ir na igreja dele, né? Falou assim, olha, vem na minha igreja. E ele fala um pouquinho de português, mas a igreja, a comunidade é espanhol, né? Quero mandar um abraço aqui pro Evandro. Deus abençoe você, viu, Evandro? Um abraço, Evandro. De uma certa forma, eu fui na igreja dele, aceitei o desafio e gravei a música em espanhol. E aí foi um desafio muito grande. Aí ele falou comigo assim, eu falei, mas eu não falo espanhol. Não tem problema não. Você pode ministrar em português. O que importa é a presença de Deus. Uau! E daí eu fui lá, cantei a música em espanhol. Eu cantei a música em espanhol e fluiu, enfim. E aí ministrei em português. Talvez o pessoal não tenha entendido nada, né? Mas enfim, eu fui lá e eu tenho me projetado um pouquinho mais para o espanhol também, para a gente alcançar a comunidade espanhola, que é muito maior, mas eles precisam ser abraçados também de uma certa forma. E aí eu fiz essa música em espanhol e tive a oportunidade lá. E rapidamente, pegando um gancho nessa questão do espanhol, recentemente eu fui convidado para participar de um evento também americano, e foi muito, para mim, eu acredito que foi uma loucura, porque como eu já domino melhor o inglês, e aí eu pensei que eu ia cantar em inglês, né? E aí duas americanas tinham visto a música no canal, me conheceu, e aí pediu para ministrar em português. Eu cantei as duas músicas no evento americano em português. Que bênção, glória a Deus. Assim, meu Glória Deus, a Deus, como é que pode um negócio desse, né? E ela se sentiu de uma certa forma impactado
porque a gente é só um canal, a gente não tem nada a ver com a gente, é sobre ele. E eles foram impactados, e recentemente agora foi numa conferência e tudo mais, e eles cantaram essa mesma música no coração do Pai, e uma outra música que eu vou lançar já já, que é Maranata. Glória a Deus, muito bom, que maravilhoso, que lindo isso. Então vamos falar sobre essa música que você gravou em espanhol, mas agora tem uma versão em português, a música No Coração do Pai, que você lançou recentemente aí nas plataformas digitais. Queria que você contasse um pouquinho, gravar na minha língua materna. Queria que você contasse um pouco sobre essa canção, sobre como surgiu, né, a experiência de poder cantá-la, enfim, fala um pouquinho para nós sobre isso. No Coração do Pai, a gente tem um período na nossa igreja, né, que é a Abba Church aqui em Marlborough, a gente tem um período de oração. E esse período de oração, ele é um período mais longo. É toda vez no final do mês, a gente tem esse período de oração, que é uma semana de oração. É de segunda a... Não chega a ser uma semana, é de segunda a sexta. Porque o pessoal trabalha muito, mas a gente tenta, de uma certa forma, fazer esse período mais longo. Então, de segunda a sexta, é Father's Hearts, que é no coração do Pai. É uma visão do nosso pastor local, nosso pastor Benho Lopes, e a gente sempre passa esse período de oração, e às vezes a gente tem o nosso período também de louvor. Mas a gente tenta mais focar mesmo na oração, não tanto no louvor. A gente quer ter mais um período abrangente sobre a questão da oração. E até mesmo porque a gente já tem nossos cultos, já tem o nosso período de louvor e tal. Então a gente tenta sempre focar mais nessa questão da oração. Então, quando o pastor teve a visão em Father's Hearts, e a gente estava orando, então muitas das minhas canções acabam saindo nesse padrão dentro da igreja, através de uma mensagem, né? O pastor está pregando uma mensagem, acaba que vem melodias, e eu sou muito essa parte melódica. Às vezes eu tô escutando a mensagem, já começa a cantar aquela mensagem numa melodia, solfejando. Às vezes eu tenho pegado o celular e gravado a melodia. Então assim surgiu, a gente estava num período de oração local, e aí começou a transbordar sobre o coração do Pai, a visão do pastor, da questão da presença do Senhor, e sobre o que a gente estava vivendo. Então, muitas das nossas músicas agora vai no que a gente está vivendo local, no que Deus realmente tem derramado sobre as nossas vidas, com a visão do nosso pastor, né? Que é essa visão da presença de Deus. Então, sempre vai em cima das séries, né? Do que ele tem pregado. Então, isso mexeu comigo bastante de uma forma... Falei, uau! E Deus, através daquilo ali, daquele período de intimidade, que surgiu essa canção, que era um período de oração, onde eu já peguei o violão em algumas partes, e essa música, geralmente, ela foi uma música muito rápida. Porque, geralmente, Deus sempre me dá chaves pequenas. Essa parte de composição, às vezes, eu não faço tudo muito rápido. É sempre pedaços. Deus me dá um pedaço, aí eu gravo, eu fico guardado. E essa música foi muito rápido. Eu me lembro que já estava mostrando para alguns integrantes e a gente já estava cantando e já estava fluindo, eu já anotei muito rápido, já peguei o voz e violão e já gravei. Falei, uau. Mas a gente vai amadurecendo para algo mais grande. Eu penso até mesmo em lançar essa música com a igreja congregacional cantando. Tem um amigo meu que dispôs, acho que é Matheus agora, acredito, que eu estou na casa dele agora, que é um dos produtores da Gabriela Rocha, que está produzindo essa canção, e já a gente vai ter ela full band também, com a igreja toda cantando. Então a gente está crescendo. Então estamos deixando só Deus fazer e fluir, e é isso que tem acontecido. Foi simplesmente uma oração local, onde que Deus está fazendo coisas que eu falo, meu Deus do céu. Então essa canção saiu do período de oração da igreja, que a gente chama Father's Hearts, que a gente tem todo mês, no final do mês, a gente tem esse Father's Hearts, que é no coração do Pai. Já vai ter música também em inglês. Oh, aí sim, glória a Deus, muito bom. Então, No Coração do Pai, a música nova aí do Amisael, já adiantou também que vai ter mais novidades aí. Eu creio que o Senhor tem abençoado aí. Dá pra cantar um trechinho Dá pra do cantar um Coração pedacinho. do Pai? Eu tô sem o violão aqui, que eu tô na casa de um amigo, mas dá pra cantar sim. Eu vou cantar um pedacinho dela aí. Manda a capela aí. Descanso, há renovo no coração do Pai, é o meu lugar, não quero sair. Há descanso,
Há um renovo no coração do Pai. É o meu lugar, não quero sair. No coração do Pai há um rio de amor. No coração do Pai encontro tua paz. No coração do Pai nada me faltará. No coração do Pai tudo é melhor. Há um descanso, há um renovo no coração do Pai. É o meu lugar, não quero sair. Da glória! Meu Deus, muito bom, glória a Deus, que letra linda, que letra poderosa, glória a Deus por Deus ter concedido, né, esse privilégio dessa canção na tua vida, e eu creio que vai tocar muitas vidas, e nós vamos fazer a nossa parte, tá? Hoje vamos estar estreando essa música na nossa programação aqui. A música No Coração do Pai vai estrear hoje aqui na nossa programação. Quem quiser ouvir, nós vamos tocar no horário das 18 horas, que é geralmente, não sempre, mas é um horário que a gente reserva para tocar as músicas dos nossos convidados. Então nós escolhemos especificamente essa data. A música estreou, a música está nas plataformas digitais já há um tempo, porque só hoje? Não, minha gente, nós temos muita música estreando todo dia. Você tem uma ideia? Você tem uma ideia, a gente tá numa margem de 70, 80 músicas por semana, estreando, música estreando todo dia. Então, às vezes, nem sempre a música vai estrear no mesmo dia, a gente vai ter que esperar um pouquinho para poder colocar ela na primeira vez. Mas aí, quando ela entra, ela fica para sempre aqui na programação. Então, vamos tocar a tua música aqui como uma oferta. A gente entende, ó, Misael, que cada vez que a gente toca a música de um ministro de adoração, independente se ele está começando ou já é consagrado, a gente está ofertando na vida dele. Então, a gente está ofertando na tua vida. Esse é o nosso entendimento, o entendimento da Rádio Visionária. Tanto que o nosso slogan, o slogan da rádio é o reino de Deus em primeiro lugar. Então, esse é o nosso slogan, levar o reino, visão do reino. As entrevistas visionárias também são visão do reino. Então, a gente está ofertando na tua vida, no teu ministério. Esse é o nosso entendimento. E pessoas que estarão ouvindo, com certeza vão ser tocadas através da sua canção. E aí, gostou da surpresa? Meu Deus, demais! Eu não tenho nem palavras aqui. Foi surpresa mesmo. Peguei de surpresa mesmo. Tô nem acreditando, meu Deus do céu. É assim Glória que a Deus Deus. faz, né? Exatamente. São conexões do reino e com certeza a gente está aqui para agregar. Então, 18 horas, horário aqui de Brasília. Quem quiser ouvir a música na nossa programação, ó, você pode ir na bio do nosso Instagram e acessar o nosso site oficial. Você pode ouvir a nossa programação por lá. Ou então, você pode baixar o aplicativo da rádio. Quem tem sistema Android pode baixar o aplicativo da rádio. Quem tem sistema iOS, baixa o aplicativo Rádiosnet, que é um sistema que tem muitas rádios. Você pode ter você pode buscar por uma lupa e aí procura Rádio Visionária, você vai encontrar lá a Rádio Visionária Cidade de Embu das Artes tranquilamente. E também a Rádio Visionária está na plataforma digital Deezer. Quem quiser ouvir a Rádio Visionária através da Deezer também pode ouvir. Então, essas são as formas de você ouvir a nossa programação. Daqui a pouco, meio-dia, nós vamos ter o Super 120, que é uma sequência de 2 horas de música sem intervalos comerciais. Então, aqui tem louvor, tem palavra, tem notícia, enfim, tem muitas coisas, mas realmente com uma visão de reino, uma visão segundo o coração de Deus. Então, esse é o nosso intuito em nome de Jesus. Misael, meu amigo, quero louvar a Deus pela tua vida, te agradecer por ter disponibilizado o teu tempo, ter acordado cedo aí, para ter que nos atender. Ô, Jesus, ninguém manda pra gente, vou botar a live às 11 da manhã, ainda por cima, 2 horas antes aí, meu Deus do céu. Mas glória a Deus, eu sei que o propósito foi cumprido, e eu quero louvar a Deus pela tua vida, te agradecer demais, e a Rádio Visionária está aqui à disposição para servir o teu ministério, meu irmão. Que prazer, eu quero deixar minhas considerações também.
E quero agradecer pelo seu carisma, por essa pessoa que me deixou à vontade. Consegui vencer essa. Amém. Mas eu Glória a consegui. Deus. E aí, meus muitos agradecimentos. Desde já quero agradecer de coração. E para mim é um imenso prazer, de uma certa forma, contribuir com o reino de Deus. E eu estou imensamente alegre e feliz em te conhecer. E eu só tenho a agradecer aos participantes aí, que Deus abençoe sua casa, que enche de presença de Deus, de alegria, que venha transbordar mais e mais o Senhor, e que juntos nós possamos levar o reino do Senhor, glorificar o nome dele para sempre, honrar ele. Esse é o nosso propósito de vida, né? Então, quando a gente entende isso aí, eu só tenho a agradecer a vocês. E nessa caminhada é assim, a gente vai conhecendo pessoas que transbordam de Deus, de alegria de Deus, e juntos somos mais, e juntos podemos fazer mais. Então, só quero agradecer a você aí por esse carisma, por esse momento de alegria aqui. Para mim foi muito gratificante, muito importante. Desde já, obrigado. Não tenho palavras para agradecer. Obrigado, Nossa, super eu que feliz. agradeço. Eu e a Rádio Visionária que agradecemos. A Rádio Visionária hoje já tem audiência em todos os estados do Brasil e até em outras nações, inclusive Estados Unidos, aí a gente já tem audiência aí. E é uma rádio que está em constante crescimento, para a honra e glória do Senhor, tanto que, glória a Deus, como eu falei aqui, fomos convidados para o Troféu Gerando Salvação, que é o maior evento cristão aqui no Brasil. A pastora Raquel Santiago, né, que é responsável, ela é filha do apóstolo Valdemiro Santiago, quero mandar um abraço para ela aqui. E a gente pôde estar lá junto com tantas rádios, tantas pessoas de mídia, artistas, enfim. Então é uma rádio que está crescendo, que estamos desenvolvendo aí, vai completar apenas o seu 2º ano de vida em julho agora, então ela é bem recente. Então, glória a Deus pelos resultados, e a gente vai crescer junto, em nome de Jesus, porque a gente tem, a nossa visão é o reino de Deus em primeiro lugar, como eu falei, e servir dentro do reino de Deus. Isso é que é o mais fundamental. Amisael, para a gente fechar aqui, prometo para poder te liberar aqui, em nome de Jesus, eu quero fazer algo aqui para finalizar, que eu faço com todos os meus convidados. Todos, nós estamos aqui, episódio 300. Meu Deus do céu, já fizemos mais de 300 lives aqui, mas não deixei escapar ninguém disso que eu vou fazer agora, tá? Eu não tô te assustando, Misael, fica tranquilo que é coisa boa, tá? Não é nada excepcional, não, tá? Fique em paz aí. É um propósito que eu fiz com Deus, eu não abro mão. Todos os convidados, eu já fiz live aqui com Cristina Mel, com Fernanda Brum, com David Kinlan, com muita gente aqui, Gabriela Gomes, enfim. Se eu for contar aqui, eu vou ficar até amanhã aqui. Mas eu quero orar pela tua vida, meu irmão. Sempre pelos meus convidados, eu sempre, nesse finalzinho, eu sempre quero tirar um tempo de oração para poder orar pelas vidas dos meus convidados, e com você não será diferente. Se você me permite orar pela tua vida, meu irmão. Claro, com certeza. Vamos lá. Amém. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela vida do Amisael. Obrigado, Senhor, por esse servo tão precioso teu, Pai, que tem honrado a ti, honrado ao Senhor, honrado, Senhor, a tua palavra, feito o seu trabalho, o trabalho que o Senhor tem te concedido com excelência, porque ele dá para perceber aqui, Senhor, que ele é um verdadeiro adorador, um verdadeiro ministro de adoração, aquele que vai realmente conduzir a presença de Deus às pessoas. Por isso, Senhor, ao mesmo tempo que há uma responsabilidade, há um certo peso, mas ao mesmo tempo, Senhor, o Senhor é um Deus que capacita, o Senhor é um Deus que fortalece. Por isso, Senhor, abençoe o seu ministério, abençoe, Senhor, a vida do Amisael e a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Que ele seja, Senhor, um verdadeiro ministro de adoração que vai te servir em todo o tempo. Por isso, Pai, acrescente o que precisa ser acrescentado, não deixe faltar nada, Senhor. E que, mais do que tudo, Senhor, ele honre a Ti, Pai. Louve a Ti com todo o teu coração. Que essa canção no coração do Pai atinja muitas vidas, muitas pessoas, em nome de Jesus. E que o Teu nome seja glorificado. Nós abençoamos a vida do Amisael, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Aleluia. Amém, meu irmão. Recebe aí, meu irmão. Aleluia. Obrigado demais, viu? Prazer imenso mais uma vez. Feliz demais. Tá glória. Eu que agradeço, meu irmão. Muito obrigado por ter atendido a Rádio Visionária aí. Conte com a gente, conte aí conosco. A gente está aqui para servir na medida das nossas possibilidades, o que tiver ao nosso alcance. Estamos aqui para servir no reino. Deixa eu mandar mais uma vez um abraço pro Júnior da Notas Assessoria, que foi a conexão aí com a Misael. Um cara top demais, um cara já é parceiro nosso, com tantos outros parceiros, o Júnior é um deles. Deus abençoe, Júnior. Obrigado de coração. Um grande abraço para ti.
Amém. Pessoal, obrigado a todos que nos assistiram aqui, em nome de Jesus. Espero que vocês tenham sido edificados. Essa live aqui vai ficar salva aqui no Instagram da Rádio Visionária para você assistir quando quiser, quantas vezes você quiser. Fique na liberdade aí para acessar aqui. Também vamos subir essa live para o nosso canal no YouTube, o canal no YouTube da Rádio Visionária. Então, você também vai poder assistir por lá. E também você pode ouvir, você vai poder ouvir nesse fim de semana esse áudio na íntegra na nossa programação. Então, nós não estamos colocando ao vivo agora, mas estaremos reprisando no fim de semana o áudio na íntegra para você poder ouvir, poder ser edificado, porque foi um tempo muito precioso aqui. Então, fique ligado nas nossas redes sociais que nós vamos dizer aí o dia e o horário ao qual nós vamos reprisar essa live aqui em nome de Jesus. Então, opção não falta, você vai ser edificado de qualquer forma. Queridos, obrigado. Deus abençoe. Amisael, valeu, querido. Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Tamo junto. Um abraço, tamo junto. Um abraço. Hoje, 18 horas, estreia da música do Amisael aqui na nossa programação. Valeu, gente. Obrigado. Valeu.